cozinha, que era frio pra caramba. Eu tenho aqui testemunhas, né? A Bel ia lá. Era uma casa tão gelada que a gente abria o forno. Eu ligava o forno e deixava o forno ligado para esquentar a cozinha. Porque o Ritz não dava jeito. O Nilson lembra, né, Nilson? Quantas comidas nós fizemos ali juntos. Não sei, estava desligado. E nessa casa foi onde o Senhor colocou no meu coração que eu não deveria, palavras claras, que eu não deveria andar nas pegadas alheias, mas que eu deveria pregar o Evangelho. E não foi fácil. Não foi, quando Deus te fala um negócio assim, e aí? Por onde começar? Por o que fazer? Numa terra estranha, num contexto diferente. E eu fiquei relutando. Deus, Deus vai ter que falar melhor comigo. E Deus começou a dar algumas palavras. E a primeira que Deus deu, que eu gostaria de compartilhar com você, e por favor, anote na sua Bíblia, porque essas são palavras-chave para a história da igreja. A primeira é Isaías capítulo 54, verso 2. Nós falamos já disso hoje. Isaías 54, verso 2. Escreve na sua Bíblia, Link Church, o início, para você lembrar, para a gente ter na nossa mente a nossa história, a nossa trajetória. Isaías 54, 2 diz assim: alargue o lugar de sua tenda, estenda bem a cortina de sua tenda, não o impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Essa é a primeira palavra que Deus colocou no meu coração, no meu momento de oração, de clamor, e eu fiquei ainda, mas Senhor, será que é mesmo? Pode ter sido coincidência. Eu acho que isso eu tenho que falar de novo. E aí Deus vai e toca o coração da minha sogra lá no Brasil. E ela, eu não lembro exatamente se foi um sonho ou se foi uma impressão, mas ela compartilhou isso. E aí veio a segunda confirmação. Volta lá, Isaías capítulo 43, verso 2. 43, verso 2. Anote também na sua Bíblia. Isaías 43, verso 2 diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o seu Salvador, o Santo de Israel. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Seba em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar, nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, do Ocidente ajuntarei você, direi ao Norte, entregue-os ao Sul, não os retenha, de longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas, todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem fiz e formei. Quando eu vi essa palavra, eu confesso para vocês que meu coração aí tremeu de vez. E é impressionante porque eu amo a palavra, eu estudo a palavra e sabia do contexto dessa palavra, mas parece que naquele minuto o contexto da palavra foi embora, foi tudo embora. Parecia que era Deus só falando: não tenha medo, não tenha medo, comece a pregar o Evangelho. E assim sendo, no dia 6 de outubro de 2002, nós tivemos a nossa primeira reunião lá na cozinha. Nessa reunião estava a Sandra, o Roy, o Nilson, que veio aqui, me traz muita alegria, a Abel e mais alguns outros que já estão, a Ariana, que era pequenininha, e mais alguns outros que já partiram, estão no Brasil e em outros lugares. E naquele dia, eu lembro como se fosse hoje, eu tenho fotos desse dia. Aquela sensação, aquele sentimento de falar: Senhor, nós queremos ser uma igreja diferente. Nós queremos ser uma igreja que fuja
de toda essa tranqueira que anda por aí, que evangelho é sinônimo de barganha com Deus. Que evangelho é você vai lá, se dá uma de bonzinho e Deus vai te abençoar, e tudo que as pessoas esperam desse tipo de evangelho é dinheiro no bolso. Eu peguei completa aversão a esse negócio há muitos e muitos anos atrás. Muitos e muitos anos, antes da Link Church. E essa igreja então começou a vir essa ideia, essa imagem na cabeça. Bom, se a gente então não tem barganha, se a gente então não acredita nisso, é uma igreja que tem que acreditar na palavra, literalmente. E saber que nós somos chamados para carregar o quê? A cruz. E a cruz não é sinônimo de algo fácil. Ou foi fácil Jesus carregar a cruz até o Calvário? Foi um passeio no bosque que ele deu? Vamos dar uma volta com a cruz nas costas. Não, foi apanhando, foi sendo humilhado. A ideia, a imagem da cruz é uma imagem, sim, que traz aflição, que traz sofrimento. Segundo, integridade. Porque você pode orar, irmão, irmã, você pode clamar, você pode se ajoelhar, você pode fazer campanha. Você pode decretar semanas de joelho, falar, vou orar 3 horas por dia. Se você não tiver integridade, não vale nada a sua oração. Anote isso bem forte. Se você não for alguém que vive na verdade, que não tenha medo de nada, que possa encarar qualquer situação, sabendo que sim, somos pecadores, mas que eu não tenho que me envergonhar, você pode gastar a tua vida se penitenciando, porque não vai resolver nada. E diante disso, vieram mais palavras do coração. Abre comigo com esse conto, essa ideia. Senhor, então, nós temos que firmar um alicerce em integridade, Senhor, em verdade. E Deus começou a dar. Abre lá, Salmo capítulo 1. Vamos ler juntos. Salmo 1, essa é a nossa história. Salmo 1, verso 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Olha que coisa abençoada. Prospera não porque barganha, prospera porque é direito, prospera porque anda na verdade, prospera porque se a roda ali não convém, vira tranquilamente o rosto e fala, essa roda não é para mim. E desde o início eu percebi que esse é um dos dramas do mundo, não um dos dramas de Londres, mas um dos dramas do mundo, as rodas. As rodas. E mais, e o Senhor, mas vai falando mais, o Senhor, eu preciso de mais. E veio mais palavras. Salmo 15, abre aí comigo. Esse então foi a bomba, porque eu amava já esse salmo, e aí eu fui entendendo. Presta atenção, igreja. Senhor, quem habitará no seu santuário? Outras palavras, ela quase falando, Senhor, quem vai ser essa igreja? Que tipo de gente? Qual vai ser o potencial de atração? Trambiqueiro? Não, trambiqueiro não vai ter lugar não. Só se for para mudar de vida. Para mudar de vida, fica com seus trambiques. Agora se quiser mudar de vida, ouve aqui. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? É aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz o seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo. Em outras palavras, antifofoca, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Ah, eu fiz isso porque ele fez aquilo. Não. Eu estou sofrendo porque ele fez aquilo e eu mantive a minha palavra. Essa é a conduta. Que não empresta seu dinheiro visando lucro.
Porque no reino de Deus não tem que ter agiota. E na igreja de Cristo tem que ter agiota. Que empresta e dá 10% a mais aqui para mim. E aí termina que não aceita suborno contra inocente. E quem assim procede nunca será abalado. Passou mais alguns anos e esse negócio foi fomentando na cabeça. E aí de imediato, sabe o que eu percebi, irmão? Desde o início da igreja, sabe o que eu percebi? Eu percebi que eu não era popular. Eu percebi que esse evangelho não é popular. Percebi que essas palavras não atraem. Chegava gente para mim, na trajetória, ô pastor, qual que é a tua visão? Eu falei, irmão, minha visão é a Bíblia, eu acredito na Bíblia. Não, mas a sua visão não é assim que Deus pode nos abençoar, nos dando 100 vezes mais. Não, irmão, eu acredito que a Bíblia diz que todo aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguição. Eu acredito que andar com Cristo, sim, tem bênçãos, tem poder, tem paz de coração, tem noites dormidas nas mãos do Senhor, mas não é brincadeira não. E muitos chegavam para mim, não, então essa igreja não é para mim. Vai embora com Deus também. Vai embora com Deus. Nesse processo também, gente que queria barganhar com esse tipo de palavra. Não, pastor, mas tem que ter um jeitinho, porque em Londres é diferente, irmão. A Bíblia é o evangelho do reino, a cultura do reino. Não importa o jeitinho de Londres, jeitinho do Brasil, do Himalaias, da onde você quiser. A Bíblia, onde ela é aberta, é ela que está acima de tudo e de todos. E aí eu reparei então, caramba, eu acho que eu vou ficar nessa caminhada não cercado de muita gente. Porque o que a massa quer ouvir é: você vai ser abençoado, você vai triplicar, você vai isso, você vai aquilo e tal. Isso aí a povo adora e grita e entra no êxtase. Quando você fala, vamos fazer um sacrifício para ajudar lá o nosso missionário, como o Edu falou, que está indo agora para o Paquistão e para o Afeganistão. Aí a emoção não funciona. O que tem que funcionar é vontade, desejo, seriedade. E aí com o passar do tempo veio mais. Eu falei, Senhor, mas e agora na questão da nossa mente, de como que a gente anda na caminhada? E tem mais um texto-chave, que é o último que eu tenho que dividir com vocês. Pula lá para Atos, capítulo 4. Verso 32, que é lindo. Quero muito que o pessoal do louvor cante essa canção. 4:32, grave esse texto na mente, na alma, por todos os seus dias. Para quem estava aqui no começo, eu compartilhei essa palavra no ano de 2004, pela primeira vez, num acampa dentro que nós fizemos. Quem estava lá? No acampa dentro. Você estava, né, Bel? Sandra Roy não estava no acampa dentro? Foi em alguma casa de alguma patroa aí, eu nem lembro aonde, qual foi a história. Mas foi, né? Foi num casarão, eu lembro que já tem um cachorro lá. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar do quê? Do que? Do que ainda mais? Não. Do Cristo vivo. Da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, trazendo dinheiro à venda, como Davi aqui, como Helene falaram. Uma ajuda mútua, como nós cantamos, o sentir o drama do outro. E os colocaram nos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos, que é um dos maiores milagres que a Bíblia conta. Quando um levita, que por lei não precisava dar nada, podia manter ali a sua porção escondida no Chipre, ele decide vender no Chipre, ir para Jerusalém, em Jerusalém revelar que tem um dinheiro vindo do Chipre e dar esse dinheiro voluntariamente para que a obra aconteça.
sem esperar simplesmente nenhuma troca, mas porque ele era o encorajador. Irmãos, passaram esses 10 anos e eu creio que esse usando as palavras do Davi, é o modelo. Eu creio que isso é o que Deus quer que a gente mantenha como nossa identidade, porque cada igreja é uma identidade, e longe de mim querer ser igual à igreja da esquina, e nem a igreja da esquina tem que ser igual a essa. Cada igreja, cada corpo tem um formato, e bendito seja Deus que tem assim todo tipo de igreja para todo tipo de pessoas. E que essas igrejas que sejam firmadas na rocha que é Cristo, que Cristo possa nascer no coração das pessoas, bendito seja o nome dele. Mas o que eu quero lembrar para nós, que lá desde o início, a ideia sim, era essa expansão, era abrir, era alargar, era anunciar o Evangelho, que sim, desde o início, a ideia é saber que nós não fomos chamados para ter medo, e que não temos que ter medo diante de culturas, de projetos, de dificuldades, porque se nós acreditamos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, qual o temor que tem que viver no nosso coração? Nós temos que lembrar sim que nós somos chamados como igreja para não dividir roda de escarnecimento. Se ela não te acrescenta, fuja. Só permaneça se você for firme o suficiente para não ser contaminado e para ser luz no meio de buraco. E Deus assim faz muitas vezes. Mas se for para ficar um pouquinho satisfazendo o desejo da carne, porque a carne gosta às vezes, não gosta? A carne gosta de um pecadinho. Ou você não gosta, ou só eu? Gosta. Por isso que eu tenho aqui então, eu estou fora. Eu não participo. Em nome de Jesus, a integridade que seja o nosso clamor diário, que a gente possa olhar uns para os outros sempre e dizer: nós andamos na verdade, nós não temos nada para esconder, nenhuma omissão, nenhuma historinha, nós vivemos na verdade. Na minha casa, a verdade, na sua casa, a verdade. A Mila vai crescer, o André vai crescer, vai falar: o meu pai vive na verdade. Que haja isso, começar nos nossos lares. Que a igreja não seja um lugar de todo mundo com cara, com roupa de sábado, e que em casa é uma desgraça, mas que seja verdade, a celebração, como eu tenho dito, o culto também em casa. E por último, que nós tenhamos uma mente, um coração, uma vontade de prosseguir. Eu não tenho dúvida que o Senhor quer fazer algumas revoluções aqui no nosso meio. Eu não tenho dúvida que nesse tempo, nesses 10 anos, o público mudou, não mudou? Bel, Sandra, Roy, quem era a igreja do passado? Eram só jovens. Eram só jovens. A única família era da Sandra. Tanto que a única criança era da Sandra, né, Sandra? A única criança. Deus foi dando famílias, Deus foi dando crianças, como a Adriana orou aqui hoje. Agora nós temos que zelar pelos nossos pequeninos, tentando dar e daremos o melhor para eles. Informação, para que eles sejam discípulos. E a pergunta que eu quero deixar no seu coração hoje, quando a gente já celebra o passado, porque nas próximas semanas nós vamos contemplar o futuro, é: qual é a tua parcela nesse processo daqui para frente? Segundo, eu recebi um pedido do Brasil, numa dos congratulations, né, que eu recebi, uma pessoa pedindo oração para que a gente orasse por aqueles que aqui passaram e se foram. E eu quero realmente que a gente ore por todos eles, independente do lugar do mundo que estejam nessa hora, para que o Espírito de Deus faça com que a semente do Evangelho que foi pregada frutifique uma vez mais. Porque enquanto há vida, há chance. Enquanto há o ar que respira, a possibilidade de dizer: Senhor, aqui estou. E o Senhor é Deus, não é homem, que restaura pessoas. Em nome de Jesus, irmãos e irmãs, nesse culto de ação de graças, deixa essa pergunta no teu coração: Senhor, qual que é a minha parcela nessa próxima estação, nessa próxima década, independente dos teus planos, se você vai ficar aqui mais um mês em Londres, mais 10 anos ou a vida inteira, qual que é a tua parcela?
Eu queria que nessa ceia a gente tivesse esse momento de olhar para dentro da alma e eu ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor quer sim nos expandir. Eu não tenho dúvida que é vontade de Deus que muitos ainda cheguem, porque foi por isso que Ele mandou seu Filho para morrer. É por isso que nós temos que ser incomodados com as cadeiras vazias. Olha, dá uma olhada por favor para o seu lado, ali no fundo tem algo. Guarda essa imagem na cabeça, fala: Senhor, me dá essa responsabilidade de anunciar o Evangelho, essa vontade de ver gente se juntando na família. A gente que vem do Brasil, você sabe disso, em tantas casas tem aquela história, né? Onde come 10, come 11, onde come 12, come 20, né? A casa da minha avó era uma dessas. Cozinhava sempre com um batalhão, esperando que ia chegar alguém a mais. É isso que eu gostaria que a Link Church fizesse. Vamos cozinhar para um batalhão, cozinhar o amor, o acolhimento, o compromisso, o bom perfume de Cristo, para que cada pessoa que encontre você e eu sinta a graça irresistível de Deus e fale: eu quero fazer parte dessa família, eu quero esse Deus que eu vi nessa pessoa, eu quero essa seriedade, essa franqueza, eu quero conserto na minha vida, eu quero mais o Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós vamos preparar para a nossa ceia, por favor, alguém chame as crianças, todas elas, para participarem desse momento conosco. Vem, pastor Robson, vem nos abençoar com ministração do alto, porque o Senhor está conosco. Vamos tomar essa ceia com alegria, um comprometimento, pensando em qual será a minha e a sua parcela nos próximos 10 anos. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Queria pedir que o Roy viesse aqui dar graças pelo pão e pelo vinho. Aleluia. Aqui estamos em tua presença, Santo Pai. Uma vez mais, dando-te graças pelos 10 anos de vida, Pai, como igreja. Dando-te graças, Senhor, porque és aqui que nos tens sustentado, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque, apesar de todas as dificuldades, todos os momentos, Senhor, tu nos tens sustentado, Pai, tu nos tens guardado. Obrigado, Pai. Nesta noite, Pai, deseja que és uma lembrança, Senhor, sangue derramado na cruz de tu corpo, Senhor. Nós queremos também uma vez mais, Pai, ratificar nosso compromisso contigo. Que nesse tempo que é passado, Pai, podamos dar um passo mais à frente, caminhar com compromisso contigo, Senhor. Que nossos votos, Senhor, sejam novamente renovados, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Pai, eu te pido e te agradeço, Senhor.
Obrigado por assistir esta mensagem. Clicando agora no like, você ajudará na divulgação dela, ou se inscreva no canal da Link Church YouTube, clicando no botão da direita. Fique com Deus e até mais.